Olá pessoal, mais uma vez nós estamos aqui e vamos falar sobre gestão da qualidade. Os 5 sensos da qualidade é um assunto extremamente importante que todos deveriam levar em consideração, tá? Mas antes de entrarmos necessariamente sobre o tópico, né, o assunto, essa abordagem sobre 5S, nós vamos falar sobre realidade e percepção, tá? Então os nossos sentidos e os nossos valores podem nos confundir bastante. Quando isso ocorre, deixamos de ver a bagunça que existe dentro das nossas empresas, dentro da nossa casa, tá? Deixamos de ver o desperdício que existe, porque vai se tornando algo normal. Assim também como todo tipo de comportamento que gera uma qualidade de vida, tá bom? Da nossa vida pessoal, ou então da empresa que trabalhamos ou gerenciamos. É preciso prestar bastante atenção para percebermos a realidade das coisas, tá? Se algo está gerando muito desperdício na nossa empresa, na nossa casa, nós precisamos perceber isso. Isso não pode se tornar algo normal, tá bom? Então, não podemos nos acostumar. Às vezes a gente perde essa percepção da realidade das coisas. Há um desperdício muito grande, a gente não observa. Há uma bagunça extrema e não observamos, tá bom? A capacidade de apreciar e de praticar o que é certo está dentro de cada ser humano, de cada um de nós, né? Porém, um poderia ter feito, tá? Todo mundo sofrer se ele não observar o que está acontecendo de fato dentro das empresas. Ou seja, por causa de uma pessoa, as consequências vêm para todos, ok? Então, no nosso próximo tópico, nós vamos falar um pouco sobre o histórico dos 5 sensos, tá bom? Os 5S. Tá? Esse método foi concebido por Kaoru Ishikawa. Ele é o idealizador desse método dos 5S, tá? Isso aconteceu em 1950, já faz aí 70 anos, né? E foi no Japão do pós-guerra. O Japão foi completamente destruído, né? Então aquele caos precisava entrar em ordem, tá? Então, inspirado na necessidade que havia de organizar, de colocar tudo em ordem, na grande confusão que existia ali, o país ficou extremamente reduzido, né, ao pó. O país ficou completamente derrotado após a Segunda Guerra. Então precisava colocar ordem, como eu disse agora há pouco, né, nesse caos, né, organizar toda essa bagunça, né? Então o método demonstrou ser tão eficaz enquanto reorganizador das empresas e da própria economia japonesa, que até hoje é considerado o principal instrumento de gestão da qualidade, tá bom? E produtividade, utilizado no Japão, assim também como todos os demais países. Então foi extremamente eficiente 5S. Você imagina, você tem um país completamente destruído pela guerra, o pós-guerra só restou do Japão pó, cinzas, né? Bastante destruído. Claro que algumas coisas ficaram intactas, mas a destruição foi extremamente devastadora. Mas, porém, precisava colocar ordem, organizar toda aquela bagunça. Não era uma bagunça de uma casa, não era a bagunça de uma empresa, e sim de todo um país, né? Então, o 5S ela é uma prática desenvolvida no Japão, onde os pais ensinam a seus filhos, tá? Princípios educacionais que os acompanham até a vida, né, adulta, até a idade adulta, tá bom? Ele constitui um programa de educação e treinamento que busca a qualidade total, de modo simples, tá? Algo prático, tá? Através do aperfeiçoamento constante. Então, esse aperfeiçoamento constante vai fazendo que as pessoas vão repetindo e praticando, né, os 5S, né, essa ferramenta, tá bom? Então, envolve o quê? Bons modos, bons hábitos, tá? Procedimentos e comportamento. Então, não adianta você querer colocar ordem no caos, organizar a bagunça e ao mesmo tempo, né, você deixa as coisas fora do lugar, tá bom? Diminuir o desperdício e você causa desperdício. Então, a ideia é essa, tá? Você ter um comportamento de 5S, tá? Usar a ferramenta constantemente, constante aperfeiçoamento. Conforme eu disse, os pais ensinam isso às crianças.
esse método, essa metodologia, essa ferramenta desde a infância. E aí vai até a vida adulta, né? Praticando os 5S. Então, o que é o 5S? Tá? É uma técnica utilizada em programas de gestão da qualidade, com as seguintes características. Primeiro, tá? A gente vai ver aí os 5 passos do 5S, dessa metodologia. Outra, tem que atingir os 5 passos. Tá? Outra, é simples, tá? Mas de ação. Tá? Isso aí é um princípio da gestão da qualidade, no caso do 5S, dessa ferramenta utilizada. Então, utilizar os 5 passos, tá? Os 5S, nós vamos ver cada um. Ser simples, tá? Para que as pessoas possam, de fato, praticar, não fica apenas na teoria. E não tem pré-requisito, tá? E fácil de transmitir. Tá bom? Então, nós temos aí essas 4 características do 5S que nos ajuda bastante na gestão da qualidade. Eu vou repetir. Praticar os 5 passos, ser simples, não tem pré-requisito para praticar, ou seja, todo mundo, em qualquer local, você pode praticar o 5S, e de fácil transmissão. As pessoas conseguem entender facilmente o que é 5S, o que é essa filosofia, o que é essa ferramenta. Tá bom? Quais são os objetivos do 5S? Tá? O programa possui o objetivo de elevar o patamar de competitividade, tá? Incluindo assim, por exemplo, mudanças comportamentais, incorporando a cultura existente, novos hábitos. Então você tem uma cultura ali na empresa, uma cultura na sociedade, né, no país, e você aplica, tá, hábitos, novos hábitos, tá, naquele grupo, naquele meio, na sociedade, naquela cidade ou naquele país, tá bom? É norteado por valores, tá, e costumes, tá bom? Então, o objetivo tem essa ideia, né, de trazer mudanças comportamentais, tá? E aí temos também a ideia de melhorias na qualidade de vida dos empregados, né? Um ambiente muito sujo, um ambiente muito poluído, prejudica a saúde dos empregados, dos colaboradores, das pessoas que ali estão, daquela sociedade, tá? Daquele país, né? Um país muito sujo. Então a ideia é você melhorar a qualidade de vida das pessoas, tá bom? Ganhos de produtividade. Você imagina, a empresa onde nada está no local correto, as pessoas têm que procurar para depois elas fazerem aquele serviço, aquela atividade. Então, se tiver tudo organizado, é muito mais fácil. Você vai ganhar tempo. Então, o 5S melhora na produtividade, tá bom? Além disso, você tem ganhos de produtividade sim e de qualidade dos produtos, tá? E também a ideia de ser facilitador da obtenção das certificações ISO, né? Um assunto que nós vamos tratar posteriormente, tá bom? Então vamos lá, os 5 sensos da qualidade, né? O 5S, nós já falamos aqui, é um conjunto de conceitos simples, tá? Que ao serem praticados, são capazes de modificar o seu humor, o ambiente de trabalho, né? A maneira de conduzir suas atividades e as suas atitudes no dia a dia, tá bom? Então nós temos aí o termo 5S. De onde surgiu o termo 5S, tá bom? O 5S é derivado de 5 palavras japonesas, né? Talvez vocês já conheçam, né? Iniciadas com a letra S, então por isso que é 5S. A melhor forma encontrada para expressar a abrangência e profundidade dessas palavras foi acrescentar o termo senso, tá? Senso de. Então são palavras que iniciam com a letra S e o 5S transformou em senso, tá bom? Então, senso, tá bom? Senso de. Aí existe um complemento, tá? O termo senso de significa exercitar a capacidade de apreciar, de julgar e entender, tá? Está ligado a essa questão, tá? A ideia de senso. Vou repetir, tá? O termo senso de, significa exercitar a capacidade de apreciar, julgar e entender, tá bom? Então significa ainda a aplicação
correta da razão para julgar ou raciocinar em cada caso particular. Vamos lá, o que é 5S? Já falei, né? Já expliquei aí a definição, que é, né? Ideia de conjunto simples, né? Muito interessante. Mas 5S vem do japonês, né? Do Japão, né? Da língua japonesa, e tem o significado de, o primeiro S, seiri, senso de arrumação. Você pode ver que antes da palavra, né, arrumação, tem um senso de. Então, seiri significa senso de arrumação, ou seja, descarte, né? Seiso, tá? Seiton, como alguns falam, né? O Seiton. Senso de ordenação, está ligado à organização. E o terceiro é o seiso, agora sim, seiso, que significa senso de limpeza, né? Limpeza mesmo, tá bom, gente? Limpeza na empresa, limpeza em casa, no guarda-roupa, né? Então, essa ideia de limpeza, tá bom? E o quarto senso é o seiketsu. O seiketsu, como alguns falam, a pronúncia, né? Tem divergência aí na pronúncia. Uns falam seiketsu e outros falam seiketsu. Então, é senso de asseio, higiene, tá bom? Então, é a higiene mesmo pessoal. Já existe o senso de limpeza do ambiente, e o senso de asseio, tá? De higiene mesmo. Você está limpo para exercer a sua atividade, limpo, bem higienizado para poder trabalhar, tá bom? E o quinto senso é o shitsuki, que é o senso de autodisciplina, tá bom? É uma ordem mantida, é a capacidade de aplicar todos os 4 sensos anteriores, seiri, seiton, seiso e o seiketsu. Então, a ideia de disciplina, autodisciplina, tá? Você mesmo, você mantém esse estilo, você tem essa capacidade de manter e conseguir dar continuidade aos demais sensos, tá bom? Então, vamos pensar agora sobre a questão da implantação do programa 5S. Várias empresas aplicam os 5S nessa ferramenta, tá bom? Então, o processo de implantação, ele deve passar pelas seguintes etapas, tá? Primeiro, criação de um comitê, são os facilitadores, tá? Disseminadores das ideias e também consultor e multiplicadores desse conhecimento, para que as pessoas possam conhecer esta ferramenta, tá bom? Então, precisamos ter pessoas responsáveis pelo treinamento de todos os envolvidos nesse processo. Então, a ideia é criar um grupo, né? Um grupo de trabalho com a visão, que possa entender, que possa disseminar entre todos os demais colaboradores a ideia do 5S, essa ferramenta, tá bom? O segundo passo para você implantar o programa 5S é mapeamento das áreas nas quais haverá implantação do 5S. Ou seja, você verificar, você mapear, você anotar, você verificar o que é um local que precisa de mudança, o que é que precisa ser modificado, tá bom? E aí vem a questão, o terceiro ponto, é um ponto que não é tão fácil, mas é a ideia de sensibilização, tá? Sensibilização. Você sensibilizar as pessoas, tá bom? Então, deverá ser realizado pelo comitê, que deverá apresentar os conceitos, né, um cronograma de implantação, né, e o dia D, o dia que vai acontecer a realização, vai ser realizado a implantação, de fato, do programa 5S, ok? Então, inclusive, indicando a força-tarefa, que vai estar à frente dos trabalhos, né, apresentando essas pessoas, né, e seus respectivos representantes, ok? Então, o quarto ponto da implantação do 5S é reuniões entre comitê e representantes para relatar as ações planejadas e realizadas. Então, há toda uma preparação, um planejamento e um acompanhamento. E aí, o quinto ponto para se implantar o programa 5S é levantamento das necessidades, né? O que é que precisa, de fato, mudar na nossa empresa, tá bom? O que é que precisa? Então, nós temos aqui a necessidade, tá? De levantar documentações, tá? Relatórios,
fotos do antes, né, da empresa, daqueles ambientes que vão passar por modificações, mudanças, né, reestruturação. Então, mapear tudo, tá? O local, tudo, tá? Foto, documentos, tá? Contabilizar o que vai ser descartado, tá? Então, divulgação desses resultados para que as pessoas possam avaliar a eficiência e a importância dessa ferramenta que se chama 5S, tá bom? Então, no SEIRE, nós temos, vou pontuar cada um, nós temos aí o senso, né? Utilização, arrumação, organização e seleção, ok? Então, no SEITON, nós temos aí o senso, ordenação, sistematização, né? Você ordenar os objetos, produtos, né? Organizar, sistematizar, catalogar, classificar, tá bom? Então, é a ideia do SEITON, tá bom? O senso de ordenação. E aí nós vamos, o senso, né? O senso, limpeza, senso de limpeza, zelo, gente. O senso de limpeza é extremamente importante hoje em qualquer empresa, né? Os profissionais precisam ter esse senso, tá bom? Conhecendo a nossa ferramenta, ele precisa ter esse senso, ok? Manter o local limpo. Imagina uma pessoa trabalhar num local extremamente sujo. Não é muito bom você entrar na empresa, estar no local, tudo muito limpo, tudo muito bem organizado, né? Um ambiente agradável, né? Cheiroso e tal. Então, trabalhar no local e deixar aquele local, os demais locais da empresa limpo, tá? Isso é uma função nossa, não é esperar apenas pelo pessoal da limpeza, é você, tá bom? É seu estilo de vida, tá bom? O seiketsu, né? A ideia o senso de asseio, né? De higiene, né? De saúde, gente. A nossa saúde é muito importante, né? Então, ninguém quer se afastar do trabalho por problemas de higiene, né? De saúde. E esse problema de saúde foi agravado porque o indivíduo ele não tem esse senso de limpeza, nem de saúde, ele não cuida da própria saúde, né? Dos dentes, né? Do corpo, né? Da mente, né? Então, é importante nos dias de hoje, né? Então, criar situações favoráveis à saúde física e mental, tá? Garantir um ambiente que não seja agressivo à saúde da pessoa, né? Livre de agentes poluentes, por exemplo, né? Então, no ambiente de trabalho, a pessoa fumando, ela vai adoecer e pode levar doença para os demais colaboradores, né? Colegas de trabalho, né? Então, hoje, por exemplo, o uso da máscara, nessa pandemia, né? Aí, 2020, a pandemia do Covid-19, então você imagina, as pessoas não usarem máscaras dentro da empresa. Então, ela pode adoecer e levar doença para os demais. Ou então adquirir doença, na verdade. E aí nós temos a ideia do senso do Shichizuki, tá? Shichizuki é o quinto senso, né? Um senso que envolve a autodisciplina, educação, compromisso, comprometimento. A pessoa ser compromissada com a mudança. A pessoa ter um compromisso com os demais sensos, conseguir realizar, ser autodisciplinada, não precisa ninguém estar mandando, ela é autodisciplinada, ela consegue aplicar toda a metodologia do 5S por conta própria. Então a ideia de desenvolver hábito, tá? De observar e seguir normas, regras, procedimentos, né? Atender especificações, sejam escritas ou informais. Então a pessoa tem essa capacidade. Por exemplo, em relação ao uso da máscara, se a pessoa está mandando o indivíduo, aquele colaborador, colocar máscara, usar máscara, ele tem essa disciplina, ele sabe que é importante, e ele utiliza a máscara porque ele tem esse senso, né? É disciplinado, tem o senso de educação, continuidade, não é só fazer uma vez, mas fazer sempre. O senso de Shichizuki, a autodisciplina, é fazer sempre, dar continuidade, tá? Respeitar os horários, tá? E aí nós vamos finalizar esta aula falando sobre algumas sugestões para o 5S. Né? O princípio do 5S é gradual, tá? E necessariamente nesta ordem. Tá? O 5S é para todos, ou seja, é impossível pensar no programa 5S sendo aplicado pela equipe operacional e os demais colaboradores não utilizarem, tá bom? Sem equipe gerencial participando, fica prejudicado toda a metodologia, ou seja, todos precisam aplicar, todos precisam ter esse senso
criar, tá? Seguir, dar continuidade, tá bom? Então, o 5 senso, ele mostra a eficiência na condução do tempo, ganhando tempo, claro, transformando a área física do trabalho e o comportamento de todos, né? Independente do nível hierárquico, tá? Mas a empresa visa a mudança de comportamento de todos da empresa. Bom, a eficiência vai acontecer? Sim, dependendo da condução, tá? Dependendo de como as pessoas vão abraçar essa ideia. E outra coisa, vamos ganhar tempo? Vamos mudar a área física, transformar a área física de trabalho? Vamos, tá? Mas precisamos também mudar, tá? A ideia do 5S é essa, tá? Mudar comportamento de todas as pessoas da empresa, tá bom? Então, realmente, nada disso parece novidade, eu sei, para vocês, né? Para várias empresas, né? Ou tão complicado. No entanto, tente aplicar os conceitos de 5S em sua vida pessoal, tá? Em sua casa. Então, comece por sua casa. Olha, o que é que você tem na sua casa que você não usa? O que é que precisa ser limpo? O que é que precisa ser jogado fora? E a disciplina para permanecer. Então, normalmente a gente arruma a nossa gaveta, o nosso guarda-roupa, e daqui a alguns dias tudo está bagunçado novamente. Por quê? Não houve uma continuidade. A gente arrumou no dia, no outro bagunçou tudo, né? Virou um caos. Além do mais, normalmente as coisas vão quebrando e muitas pessoas têm o hábito de guardar aquilo ali. Não reutiliza. O 5S está ligado à reutilização. Reutilização é economia. Reutilização é igual a economia. Vantagens do 5S. Tá? Vamos lá. Falamos tanto sobre o 5S, mas quais são as vantagens? Por que eu devo me conscientizar de aplicar o 5S? Por que eu devo ensinar as pessoas o 5S? Tá bom? Quem pratica o 5S trabalha com segurança, mantém bons hábitos, tá? Para a saúde, busca limpeza e organização. Outra coisa, combate os desperdícios. Nós não queremos jogar dinheiro fora, não queremos perder dinheiro. Então, 5S é uma ferramenta que nos ajuda bastante. Tem espírito de equipe, eu falei, né? Praticamente é um resumo da nossa aula, que todos nós precisamos abraçar a ideia. Então, eu trabalho em equipe, espírito de equipe. Eu faço a minha parte, outro colega faz outra parte, para que eu não seja prejudicado, nem que ele seja prejudicado, tá bom? Então, aceite os desafios, é muito bom 5S nesse sentido, e é responsável, tá bom? Mas esses são os lados positivos, vantagens, sim, mas tem as dificuldades, tá bom? Então, quais são as dificuldades? Resistência das pessoas por mudança, por técnicas ou ações novas. É a primeira dificuldade que nós podemos encontrar. Segundo, tempo limitado do pessoal para envolvimento no programa. As pessoas não querem parar para organizar, não querem parar para fazer a limpeza, tá bom? Terceiro, enxergar os participantes do programa como um mutirão de organização e limpeza. E, na verdade, 5S não é um mutirão de